Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Agarra à Vida, setembro de 2020, mês da prevenção do suicídio. Durante o mês de setembro, o Serviço de Psiquiatria da Unidade de Portimão Chua assinala o mês da prevenção do suicídio com um conjunto de atividades sob o mote Agarra à Vida. Para nos falar sobre este tema, convidamos a doutora Maria do Carmo, assistente hospitalar graduada de Psiquiatria, diretora do Serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Unidade de Portimão. Muito bom dia, doutora Maria do Carmo. Como já referi anteriormente, o mês de setembro é um mês da prevenção do suicídio. Na zona do Algarve, as taxas de suicídio são elevadas? Sim, bom dia. Obrigada por esta oportunidade, mais uma vez, de estar em direto e poder falar sobre esta temática. É sempre um gosto. Respondendo à sua pergunta, as taxas de suicídio no Algarve são muito elevadas. Nós somos a segunda região do país com taxa mais elevada de suicídio, que ronda cerca dos 9%. É de facto uma taxa preocupante, muito elevada na nossa região. Doutora, e a incidência é numa população mais idosa ou meia-idade? É sim, em termos de incidência, a população com uma idade superior aos 65 anos é a população mais afetada. Mas também de salientar que é a terceira causa de morte na faixa etária dos 15 aos 40 anos e é a segunda causa de morte dos 15 aos 19 anos. Nesta faixa etária é bastante preocupante. A camada jovem é altamente preocupante, tal e qual como a faixa etária superior aos 65. Exato. Na faixa etária mais jovem, que fatores é que atribui a elevada taxa de suicídio? Olha, o suicídio na camada jovem está relacionado, como na população em geral, com patologia psiquiátrica, mas na camada jovem um fator preocupante e que está muito relacionado é, de facto, o consumo de substâncias. Na camada jovem, de substâncias, drogas chamadas leves. Claro. E também, muitas vezes, a depressão que está, muitas vezes, camuflada por algumas alterações de comportamento que não são visíveis e não são detectáveis. Claro que a adolescência também é uma fase complicada da vida em que tem as suas particularidades, principalmente no que concerne às emoções, aos sentimentos, portanto tudo está em mudança na adolescência. E no contexto da vida atual, com sociedades por vezes famílias destruturadas, sem diálogo, isso são tudo fatores que penalizam muitas vezes o relacionamento entre os jovens e os pais. Já agora aproveitava para saber a causa de morte, a taxa de suicídio dos mais velhos, talvez o isolamento, doutora? O abandono? Sim, nos mais velhos, os fatores que estão associados é exatamente o isolamento, a solidão, o não saber lidar muitas vezes com o envelhecimento, a associação a doenças crónicas, a parte da perda de autonomia, muitas vezes o isolamento quer familiar, quer social. Portanto, são fatores que estão muito ligados às altas taxas de suicídio nos idosos, tal como também, nesta faixa etária, o consumo de álcool. Quais são os sinais que muitas vezes, por vezes, podem aparecer que dão indicações que aquela pessoa tem uma apetência para o suicídio? A sociedade muitas vezes não se apercebe, tanto nos mais jovens como mais velhos. Existem algumas características que as pessoas possam ser alertadas para...
É sim, a maior parte dos... o que está relacionado muitas vezes já são, como disse, algumas perturbações psiquiátricas, e convém dizer que cerca de 90% dos suicídios têm a subjacente uma doença psiquiátrica. Mas, claro está, os outros 10% nem sempre estão ligados à doença psiquiátrica. Normalmente o que está associado são alterações de comportamento, portanto situações de maior isolamento, afastamento sociofamiliar, alguma irritabilidade, algum desânimo com a vida, portanto sintomas que podem ser de facto, no fundo, englobados no grande quadro das depressões, portanto toda a sintomatologia depressiva, mas também, sobretudo, e é isso que temos que estar muito alerta, são pequenas alterações do humor, maior irritabilidade, mudança de comportamentos, algumas frases de desinteresse pela vida, sintomas sobretudo de perda de interesse por atividades que anteriormente eram de interesse e que davam prazer. Em termos sociais também um afastamento social, no trabalho maior irritabilidade, falta de paciência. Portanto, muitas vezes são sinais muito frustros, não é? Mas que, sobretudo, mudanças de estado de humor. Para quem convive com a pessoa, estar muito alerta, porque pode ser um indício. Claro que também, se houver verbalização de alguns sentimentos ou sintomas de maior tristeza, maior desalento, ou verbalização de alguma frase que não era usual, tudo isso são sinais de alerta que quando se convive com uma pessoa, se notarmos, são sinais de alerta. Doutora, para finalizarmos, queria perguntar quais são as atividades programadas para este mês de setembro no Agarra à Vida, uma vez que estamos em contingência devido ao Covid-19. Segundo me disseram, vai haver uma interatividade mais a nível online e não presencial, não é, doutora? Sim, pois temos que adaptar a nossa campanha às circunstâncias da pandemia e, claro, todas as atividades presenciais, à semelhança do que foi efetuado no ano passado, não são possíveis. De modo que apostamos nas atividades online, tanto em termos do Facebook e do Instagram, está durante todo o mês de setembro patendo atividades ou mais online, no sentido de informação, porque um dos objetivos desta campanha é, de facto, a sensibilização da população para esta problemática, alertar para a mudança de atitudes em relação ao suicídio e à doença mental e também o aumento da literacia em saúde mental. E, nesse sentido, então, temos durante todo este mês a desenvolver exposição de informação online sobre os temas da depressão, do estigma e da saúde mental, que ao longo do mês se vão alguns vídeos, alguns quizzes, alguns jogos, tudo nesta temática para aumentar a literacia em saúde mental. Tal e qual como temos também no hospital, no átrio do Hospital de Portimão, patente uma exposição para todo o público sobre também este tema, alusivo a esta necessidade de aumentarmos a literacia em saúde mental. E, portanto, alertar também para a promoção da saúde mental. Com certeza. No entanto, o mais importante e o que eu queria aqui salientar é que, de facto, o ponto fulcral desta campanha, também nessa sensibilização à população, é que toda a comunidade e toda a pessoa que tem alguns sintomas ou quem reconheça, peça ajuda. Pedir ajuda é o fundamental. Quer quem tem sintomas, quer quem reconheça sintomas em alguém. Portanto, o pedir ajuda, quer pelas vias normais do SNS 24, através dos números que estão disponíveis, quer aos serviços de urgência, quer nos cuidados de saúde primários, portanto,
sempre pedir ajuda e nunca abandonar alguém que verbalize sintomas de ideação suicida. É mesmo um agarrar à vida, setembro de 2020, mês da prevenção do suicídio. Fica aqui a mensagem da doutora Maria do Carmo. Muito obrigado pela sua colaboração e uma boa campanha neste mês de setembro de 2020. Até à próxima. Obrigado. Eu é que agradeço e sigam-nos no Facebook e Instagram Agarra à Vida 2020. Com certeza, obrigado. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.